Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Você está dando início a mais uma quarta-feira na presença do Senhor, glorificando o nome dele, louvando a ele. Amém? Amém. Feche seus olhos, comece a colocar o seu coração na presença do Senhor. Comece a falar, meu Deus, eu quero viver algo incrível nessa quarta-feira, Deus. A tua palavra diz que cada segundo na tua presença vale mais do que o mundo inteiro, ó Deus. Vale mais do que qualquer outro lugar, ó Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai. Deste grande dia, Deus, para cultuar o Senhor, para adorar e louvar somente o teu nome, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Venha operar o teu milagre sobre este lugar, sobre nós, ó Pai. Opera, Senhor, as tuas maravilhas, opera o teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos os nossos corações, Senhor, diante da tua presença, ó Deus. Venha, ó Pai, nos encher de mais de ti, ó Pai, de mais do teu Espírito, Senhor. Faz de novo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas, ó Pai. Que o teu Espírito possa inundar sobre nós, ó Pai, com a tua presença, ó Deus. Fique à vontade em nosso meio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa oração, ó Pai, que fazemos a Ti, ó Deus. Nós já te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de culto, ó Pai, por mais esta noite, Senhor. Ó Pai, venha falar conosco, ó Deus. Fala conosco através da Tua palavra, através do Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. E assim nós te louvamos, Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Este é o nosso instrumento. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito. O que dizer?
de novo, o seu povo clama faz de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. Aleluia, adoremos as palmas. Aleluia, mais forte, queridos, que a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Por Deus, boa noite. Boa noite. Boa abençoada, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Abençoe a vida dessa pessoa que está próxima a você. Que ela seja abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Suas palmas. Fico feliz em ir em sua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em ir em sua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em ir em sua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em ir em sua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em ir sua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em ir sua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em ir sua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em ir sua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Para sempre, para sempre, aleluia, para todos sempre. Aleluia, glória a suas palmas. Aleluia, Jesus, louvado o nome do Senhor. Graças a Deus, amém. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. O Senhor quer te usar, o Senhor quer usar a sua vida como instrumento da glória dele. Amém? Neste momento nós vamos estar orando pela nossa casa, pela nossa família. Convido você a estender suas mãos em direção à sua casa. Nosso irmão Paulo está direcionando essa oração no nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus, Pai querido e amado, Pai, nesse momento entronizamos o Senhor, Pai, os nossos pensamentos, ó Pai. Vemos, Senhor, Pai, nesse momento entregar em Tuas mãos, ó Deus, a nossa família, Pai. Pai, a nossa família é algo importante para nós, ó Deus. Por isso, nesse momento, ó Pai, separamos, ó Pai, para poder, ó Pai, estar, Pai, entregando em Tuas mãos, ó Pai, a nossa casa, o nosso lar em Tuas mãos, ó Pai. Pai, te pedimos nesse momento, Deus, alcança a nossa família, Pai. Pai, que em nome de Jesus haja salvação, Senhor. Que haja cura, libertação, Pai. Pai, em nome de Jesus, te pedimos a renovação nesse momento, Pai. Pai, nesse momento oramos, Senhor, te pedindo, ó Deus, que o amor do Senhor possa entrar em cada coração, Pai. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, a nossa família vem viver, ó Pai, momentos de união, Pai. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o amor do Senhor venha, Pai, crescer em nossas vidas, ó Pai. De maneira, ó Deus, que as pessoas possam enxergar em nós, ó Pai, algo diferente, ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós, ó Pai, e enxergar, ó Pai, o seu amor através das nossas vidas, ó Pai. Que assim nós venhamos ganhar a nossa família em testemunho ao Senhor, Pai, brilhando, ó Pai, através do brilho da sua luz, ó Pai. Pai, te pedimos nesse momento, ó Deus, alcança aquele, ó Pai, que em algum momento, ó Deus, ouviu a sua palavra, mas por algum motivo se desviou, Pai.
Pai, te pedimos nesse momento, ó Deus, derrama, Pai, o seu amor sobre essa vida, Pai. Pai, te pedimos nesse momento, chama de volta, Pai, pois sabemos que o Senhor é um bom Pai, de braços abertos, ó Pai, pronto para receber-nos aos seus braços, ó Pai. Por isso pedimos nesse momento, ó Deus, traz de volta para a sua casa, Pai, todo aquele que um dia ouviu a sua palavra, Pai, e por algum motivo está desviado dos seus caminhos nesse momento, ó Pai. Pai, te pedimos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, que o amor do Senhor, ó Pai, venha se derramar sobre esse coração, Pai, que o amor do Senhor venha se derramar sobre as nossas famílias, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, também no livro de oração, Pai. Pai, são vidas importantes, ó Pai. São nomes, ó Pai, que foram confiados, ó Pai, a nós em oração, Pai. Pai, nós entregamos, ó Pai, cada um desses pedidos em tuas mãos nesse momento, ó Pai. Pai, a sua palavra diz, ó Deus, que existe um cálice diante do Senhor, ó Pai. E ele, ó Deus, está cheio, ó Pai, de orações, ó Pai. Pai, essas orações são apresentadas diante do Senhor todos os dias, ó Pai. Pai, o Senhor recorda, ó Pai, de cada oração que nós fazemos, ó Deus. Aleluia! O Senhor está nos ouvindo, ó Pai. Os ouvidos do Senhor estão, ó Pai, inclinados, ó Pai, para esse lugar. Glória a Deus! Pai, por isso, nesse momento, ó Deus, fazemos uma oração de fé. Nesse momento, ó Deus, entregamos, ó Pai, essas vidas em tuas mãos, ó Pai. E declaramos um milagre sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. A salvação, Senhor, a libertação, a cura, Senhor, a transformação, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos nesse momento a provisão, Pai. Pai, eu te peço nesse momento, ó Deus, toca nesse coração, Pai, que por motivo deixou de sonhar, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, esse sonho venha, Pai, mais uma vez se renovar nesse coração, Pai. Em nome de Senhor Jesus, ó Deus, entregamos, ó Pai, cada um desses pedidos em tuas mãos, ó Pai. E no mesmo Espírito, ó Pai, oramos nesse momento pelo Brasil, Senhor. Pai, é um momento, ó Deus, onde, ó Pai, há uma decisão muito grande a ser tomada, ó Pai. Pai, em nome de Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento, ó Pai, sabedoria, ó Pai, sobre cada pessoa, ó Pai, para que possam, Pai, tomar a melhor decisão para o Brasil, Senhor. Pai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Nós declaramos, ó Pai, feliz é o Brasil, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor, te pedimos nesse momento, ó Pai, o Brasil em tuas mãos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, ó Pai, abençoa o Brasil, Senhor. Quebra toda maldição, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o temor do Senhor, ó Pai, venha cair sobre os nossos corações, ó Pai. Pai, que o Brasil venha se voltar ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Brasil, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos, ó Pai, dê poder, Senhor, pessoas que são tementes ao Senhor, Pai. Abençoa, ó Deus, que honram a sua palavra, Pai. Pai, eu te peço nesse momento, Deus, abençoa o Brasil, ó Pai, com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Jesus. Dando sobre suas palmas. Aleluia. Estamos fechados. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus neste momento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar com você. Ele quer colocar no seu coração uma semente, que é a palavra de Deus. E essa semente vai germinar, vai crescer, vai produzir na sua vida frutos. Aleluias. Frutos do Senhor. Queremos frutos da tua obra. Queremos frutos da tua presença, Deus. Aleluia. Com seus olhos fechados. Os ricos sabão, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, sem salão, sem salão, os povos se curvam, seus olhos fechados, seu coração aberto.
se curvam, cante igreja. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. teu reino é sempre eterno, Misericórdia, justiça e igualdade. bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade, Nós somos a igreja. tua igreja te adora. Aleluias. A tua igreja te adora. Pessoal, teu reino é sempre eterno, mas misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore o Senhor com suas palmas. Aleluia. Nós somos essa igreja. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos seguir o nosso irmão Paulo, louvando a Deus pela vida dele. Vem forte. Aleluia! Pode se sentar. Senhor Deus, Pai querido, amado, Pai, nesse momento, ó Deus, entregamos a palavra em tuas mãos, ó Pai. Peça esse momento, ó Deus, derrama a sua presença sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu te peço esse momento, ó Deus. Pai, nós somos como um vaso, ó Pai. Pai, que importante dentro desse vaso, ó Pai, é o que preenche ele, ó Pai, não o vaso em si, Deus. Por isso eu te peço esse momento, ó Pai, derrama, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a sua presença sobre a minha vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, derrama a sua unção, Deus, para que eu possa ter algo para trazer para a igreja nessa noite, ó Pai. Eu te peço nesse momento, ó Pai. Enche-me com a tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Manifesta, ó Pai, a sua presença em nosso meio, ó Pai. Derrama, Espírito, Senhor. Desvios, ó Pai, enche as nossas vidas, ó Pai. Que a sua palavra, Deus, venha, ó Pai, em nome de Jesus, regar o nosso coração, Pai. E que em nome de Jesus, através, ó Pai, da sua palavra, Senhor, a nossa vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vocês já pararam para pensar no poder de uma promessa? Vou dar um tempinho para você pensar um pouco sobre uma promessa que foi feita sobre a sua vida, sobre o que Deus possa ter derramado sobre você nessa noite, e que você possa refletir essa pergunta, o poder que essa palavra tem sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém? Na escola onde eu trabalho, eu tenho um aluno que, para a gente conversar com ele, praticamente é tudo à base de uma promessa. Se você quer que ele faça
faço uma atividade, eu preciso prometer para ele que vou sair com ele um pouquinho da sala de aula, que depois eu vou dar algum brinquedo que ele gosta de brincar. Porque se eu não fizer isso, praticamente ele não quer fazer nada, ele não tem vontade de fazer nada. Embora seja muito inteligente, ele precisa de algo para estimular. E a promessa também em nós gera algo dentro da gente. A promessa nos gera esperança. Mesmo em dias difíceis, quando nós temos uma promessa, nós não precisamos de mais nada, porque é essa esperança que a promessa nos dá força para caminhar. E a palavra de Deus é cheia de promessas. Aleluia. Para as nossas vidas. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre promessa. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 12, versículo 1 ao 5. Aleluia. Amém? Amém. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Aleluia. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Arã, e seguiu para a terra de Canaã. Finalizar aqui, não vou ler o finalzinho ali não. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a promessa feita sobre a vida de Abraão. Quando o Senhor revela essa promessa a Abraão, Abraão ainda vivia em uma terra chamada Arã, ou se não me engano, dos caldeus. Há uma certa discussão entre isso. E o Senhor revela essa palavra a ele. A palavra vai dizer que o Senhor uma vez se manifestou chamando ele para sair de sua casa, sair de sua parentela. Alguns pesquisadores dizem que possivelmente Abraão era um homem idólatra, não porque ele talvez não havia ouvido falar de Deus, mas é porque esse era o costume daquela época. Ur dos Caldeus era uma cidade muito grande e era uma cidade que tinha vários deuses, e possivelmente terá seguir a esses deuses. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, resolve revelar-se a Abraão. Aleluia! E chamar ele para viver uma nova promessa em sua vida. E a partir desse momento nós vamos ver que a vida de Abraão muda completamente. Ele começa a viver algo ilustre em sua vida. O Senhor promete a ele que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de uma grande nação. Irmãos, Abraão não tinha filho. E a gente vê que a idade foi dita ali, ele tinha 75 anos de idade. Onde você já viu um homem de 75 anos de idade fazer filhos? Não é algo muito comum. Embora sim ainda aconteça, há casos que fogem dessa regra. É verdade. Mas o Senhor chama ele com 75 anos de idade, dizendo que ele seria pai de multidões. Gênesis 11:30. Aleluia. Aleluia. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Irmãos, não bastava Arão ter 75 anos de idade, Sarai também já era uma mulher um pouquinho mais velha. E para piorar a situação, ela era estéril em algumas versões da Bíblia. Nós vamos ver uma mulher que é estéril, um homem de idade. E o Senhor promete para eles que eles seriam pais de uma nação, pais de uma multidão. Glória a Deus. O Senhor dá uma promessa que gera renovo sobre a vida de Abraão. E assim também o Senhor traz para nós promessas que nos dão força, promessas. Amém, Deus, que nos eu dão creio. renovo para que nós possamos prosseguir e confiar no Senhor. Glória a Deus. Só que aqui tem um mistério em tudo isso. A Bíblia em si, ela é muito rica. E na linguagem que nós temos ela, a gente aprende bastante coisa. Só que tem um segredo a mais que infelizmente não é tão acessível para a gente. O verdadeiro significado da palavra, principalmente de alguns nomes que são dados na Bíblia.
Um exemplo disso é o nome Abrão. Abrão é um nome sem sentido, simplesmente nasceu um filho, eu vou chamá-lo de Abrão. Mas o que significa Abrão é pai, pai ilustre, pai exaltado, pai honrado. Aleluia! O nome que estava sobre Abrão era no sentido de que ele era um pai. Então Abrão carregava um nome poderoso, porque para aquela época importava ter filhos, importava que a sua descendência crescesse. Então ele já carregava o nome de que seria um pai, uma promessa feita por um pai terrestre de que ele seria pai um dia. Só que aí vem a questão: Abrão já tem 75 de idade, carregando um nome desse. Durante esses 75 anos, todo mundo que olhava talvez falava: olha ali o pai de uma nação, olha ali o pai de muitos, olha ali um pai honrado. Aleluia. Mas Abrão talvez carregava aquilo como uma vergonha. O nome dele devia trazer exaltação, honra para ele, trazer talvez tristeza por ele não poder ser pai. É verdade. Irmãos, às vezes a gente está nesse beco onde o nosso olhar está um pouquinho escurecido. Nós estamos andando e a gente não vê o tamanho da promessa que há sobre a nossa vida. E às vezes isso nos entristece enquanto deveria ser motivo da nossa alegria. Abrão já se via velho e a sua esposa já não tinha mais esperança para ser mãe. Gênesis 12, 5. Glória a Deus. Aleluia. 12, irmãos. Vai repetir aqui de novo. Como nós lemos, a gente vê Deus chamando Abrão para viver mais uma vez essa promessa. Dessa vez não era o pai de Abrão que estava dizendo que ele seria o pai de uma multidão. É o Deus Todo-Poderoso que vira para ele e chama ele para sair da parentela dele, para sair da casa dele, e que ele seria o pai de uma grande nação, o pai de multidões. Então o Senhor renova sobre ele uma promessa feita lá no passado, uma promessa que há 75 anos ainda não havia se cumprido, mas o Senhor dá a palavra que ela seria cumprida. Deus, de uma maneira maravilhosa, chama Abrão e mais uma vez renova a promessa a Abrão, que carregava desde o início da sua vida. E ele começa essa renovação através da separação de Abrão da sua família. Irmãos, às vezes para que nós possamos viver a promessa de Deus é necessário que nós deixemos algo para trás. Para Abrão era necessário que ele largasse toda a vida dele que já havia passado. Era necessário que ele pudesse largar a possível idolatria. Aleluia. Era necessário que ele deixasse de lado aquela terra onde ele cresceu, onde ele talvez caminhou durante algum tempo, um lugar onde o pai dele possivelmente já havia sido sepultado, porque a palavra diz que o pai dele já havia morrido em Arã. Então o Senhor chama ele para sair daquela terra e começar a caminhar para uma terra que o Senhor iria mostrar. Uma coisa engraçada sobre as promessas de Deus, que talvez Deus não revela 100%, ele revela ela durante a caminhada. Amém. A cada passo de fé que você dá, o Senhor revela algo novo sobre a sua vida. Assim funciona a promessa de Deus e assim funcionou sobre a vida de Abrão. Aleluia. Era necessário que ele largasse a parentela, era necessário que ele deixasse a sua vida antiga de lado e começasse a viver uma nova vida no Senhor, à medida que o Senhor renovasse sobre ele essa promessa. Gênesis 13, 14 a 17. Então Abrão deixa sua família e segue a direção de Deus com a sua esposa, que compenetra os seus planos. Quando o Senhor falou com Abrão, ele chamou ele para ir com a sua família, no caso, somente a sua esposa. Ele não falou para que ele carregasse sobrinhos, ou que ele carregasse alguém ali que era próximo, um parente dele ali colado nele. Mas antes o Senhor chamou ele para desapegar de tudo. Então nós vemos que na palavra fala o seguinte: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Aleluia. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra. Aleluia. De modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra toda a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Fechou. Irmãos, então a palavra diz que Ló estava próximo a Abrão. A partir do momento
a palavra diz que os dois se enriquecem tanto a ponto que eles estão em uma terra onde a terra já não é capaz mais de suportar os dois. Há tanto rebanho que não tem vegetação suficiente para que os animais deles pudessem comer. E começa a haver brigas entre os pastores deles. E para não acabar com essa amizade, para não acabar destruindo essa relação, ele propõe o seguinte: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Escolha tal lugar e eu vou para outro lugar. Porque não é bom que a gente vive com essa briga. Então ele resolve manter essa relação com Ló, mas uma coisa surpreendente acaba de acontecer. Há uma separação. O Senhor mandou que ele separasse de sua família, mas até esse momento, seu sobrinho estava com ele ainda. Então eu acredito que o Senhor permitiu que essa ocasião acontecesse para que algo pudesse virar sobre a vida de Abraão, para que ele pudesse mais uma vez dar mais um passo nessa promessa. E se a gente for ler a palavra, você vai ver que Deus fala com Abraão novamente somente nesse ponto. Enquanto Ló esteve com Abraão, Deus não falou mais com Abraão. Então, no momento que acontece essa separação, o Senhor revela a sua palavra mais uma vez a ele, mais uma vez direciona a sua Aleluia! promessa. E afirma mais uma vez: você será pai de muitos descendentes. Mais uma vez o Senhor renova a promessa sobre a vida dele. E assim também na nossa vida, talvez tenha algo ainda travando a gente na promessa que o Senhor tem nos dado. É necessário que a gente se desapegue disso, é necessário que a gente se afaste disso, para que o Senhor possa revelar qual é o próximo passo que estamos. Muitas das vezes o Senhor parece se calar, mas parece que é porque a gente está um pouquinho grudado demais nas coisas que Ele já mandou a gente descolar, e por isso talvez Ele não tenha nos revelado algo novo. Aleluia. Por isso Ele não tem nos dado uma nova direção. Será que não é porque a gente está ainda brigando com o Senhor e algo que Ele já mandou que a gente largasse? É isso? Precisamos ser maduros, irmãos. O quanto você está empenhado a viver as promessas de Deus para a sua vida. Desde que Abraão nasceu, ele ouvia dizer que ele seria pai. Era um belo nome para aquela época. Mas para Abraão talvez seria um motivo de vergonha, como eu já tinha dito. Mas a promessa de Deus sobre a vida de Abraão não acabava ali. Por mais que Abraão pudesse ser um homem já velho, por mais que Abraão já pudesse ter vivido muito mais do que qualquer um aqui nessa noite, acredito que não tem ninguém aqui acima de 75 anos. A promessa de Deus ainda não havia acabado sobre a vida de Abraão. O que o Senhor tinha para fazer sobre a vida dele não havia se esgotado ainda. Então nós vamos continuar essa leitura maravilhosa em Gênesis 17, versículo 1 ao 6. Aleluia. Glória a Deus. E mais uma vez Deus renova a sua promessa. E dessa vez Ele muda o nome de Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão, e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Aleluia. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Irmãos, nesse momento o Senhor não somente dá mais um passo na promessa de Abraão, mas o Senhor revela mais ainda o plano que o Senhor tinha na vida de Abraão. O Senhor não diz que ele seria somente pai de uma nação. O Senhor eleva o nome dele para Abraão. Glória a Deus. E Abraão significa pai de muitas nações. Aleluia. Pai de multidões. Então o Senhor não só fala que ele teria uma pequena descendência, mas ele seria pai de uma nação gigantesca. O Senhor mais uma vez renova para ele, falando e dizendo que ele seria uma bênção para muitas nações. Prova disso que Hebreus fala, não vou me lembrar ao certo como está na Bíblia, mas fala que todo aquele que está na fé em Cristo, ele também é co-herdeiro da promessa sobre a vida de Abraão. Aleluia.
Então a promessa que estava sobre a vida de Abraão está sobre a sua vida nessa Amém. noite. Você é filho de Abraão através da mesma fé que nós temos nele. Amém. Na mesma fé que nós temos em Deus, o Senhor nos faz coeleitos, o Senhor nos faz participantes dessa promessa. Aleluia. Então o Senhor muda o nome de Abraão e dá esse nome maravilhoso para ele. O Senhor Abraão já não carrega mais o nome que o pai dele tinha dado, mas uma palavra do Todo-Poderoso. E a palavra diz exatamente isso, que esse anjo que fala com Abraão não é qualquer um anjo da parte do Senhor, não é um mensageiro qualquer. Quando a palavra fala do Todo-Poderoso, significa que Deus estava ali naquele momento. Aleluia. É uma coisa que se chama teofania, é uma manifestação de Deus diante de Abraão. E Deus fala com Abraão dizendo que ele seria pai de multidões. Então ele recebeu uma promessa da boca de Deus, uma promessa de que ele receberia algo maior ainda do que ele viveu em toda a sua vida. E não somente isso, um homem que até esse momento tinha sido infértil, o Senhor disse que ele seria muito fértil, teria muitos descendentes. Graças a Deus. Aquele que tinha a promessa de ser pai recebeu a promessa de ter multidões de filhos. O que era vergonha se torna motivo de esperança, porque agora não tinha mais a promessa feita pelo seu pai carnal e terrestre, mas sim a promessa feita pelo Pai Celeste, aquele que tem todo o poder para cumpri-la. Irmãos, se o Senhor tem dito algo a seu respeito, creia. Eu creio, Deus. O Senhor não falha, o Senhor não vai deixar de cumprir. A palavra de Deus não vai passar sobre a sua vida sem fazer algo com você. Eu lembro de uma canção que fala exatamente isso, que aquele que já viu o Senhor, que aquele que já esteve com o Senhor, é impossível que ele permaneça o mesmo. O Amém. Senhor muda a nós a cada vez que ele tem contato com a sua palavra. E assim ele renova essa promessa também sobre a sua vida. Toma posse de cada promessa que o Senhor tem dado na palavra sobre a sua vida. Como as pessoas gostam de dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Ela vai dar a nós o caminho, a vontade de Deus, porque ela é a palavra viva de Deus. Amém. Para finalizar, o cumprimento da promessa de Abraão foi o nascimento de seu filho Isaque. Gênesis 18, 1 ao 11. Desculpa, Gênesis 18, 11 ao 14. Aleluia. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Aleluia. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não é verdade, você riu. Irmãos, quando a promessa de Deus vier sobre a sua vida, creia nela. Não ache que não tem como se cumprir, por mais maravilhoso que seja, por mais impossível que seja. A promessa do Senhor talvez não vai agir em modos naturais, mas no modo sobrenatural. Então creia na promessa que o Senhor tem, porque aquele que está prometendo é fiel para cumprir. Aleluia. Irmãos, Sara riu consigo mesma. Estamos falando de uma mulher que já era idosa, uma mulher que havia vivido essa vida toda, que possivelmente tinha tentado ter filhos, mas até esse momento ainda havia fracassado nessa missão. Mas o Senhor renova sobre esse momento, falando a Abraão que tornaria Sara fértil, que Sara teria um filho. Irmãos, algo que eu não coloquei aqui, mas Sara tenta burlar essa lei que o Senhor coloca. Sara tenta dar um jeitinho na promessa de Deus. Sara diz: já que não está dando certo, já que eu não estou tendo esse filho, já que o Senhor já tem dito há algum tempo essa promessa e até agora ela não realizou, vamos fazer o seguinte: tome minha serva, tome Agar e deite-se com ela, tome ela como sua mulher e tenha um filho com ela. Então ela tenta dar um jeitinho na promessa que Deus tinha dado. Irmãos, nós não podemos dar o nosso jeitinho, nós não podemos interferir no que Deus está fazendo, porque somente Ele sabe a maneira correta e a maneira certa, que é perfeita
entenda a vontade dele sobre a nossa vida, para que a promessa dele venha a ser realizada. E prova disso é o que ele fala mais para frente, dizendo que a sua descendência não sairia de Ismael. Embora sim, o Senhor ouviu a oração de Abraão e abençoou Ismael, a descendência dele, o plano dele, o cumprimento da sua promessa estava com Isaac. Essa era a promessa, essa era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida de Abraão. Então nós precisamos ter em mente esse foco sobre a promessa de Deus, o destino que ele nos trilha, e que nós não venhamos tomar caminhos tortuosos para isso. Amém. Gênesis 21, 1 e 2. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão, da velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Glória a Deus. Irmãos, Sara naquele momento havia rido, talvez um pouquinho de medo, talvez um pouquinho nervosa, talvez um pouquinho, como eu posso dizer, alucinada com aquela palavra maravilhosa que estava sendo dita. Ela naquele momento ali talvez fraquejou na fé, ou então pelo motivo da promessa ela ficou desacreditada. Sabe quando alguém te dá uma notícia tão grande que você fica sem reação? Talvez era aquilo que aconteceu naquele momento, mas a promessa que o Senhor fez é fiel e foi cumprida. Passou-se um ano e ali naquele momento nasceu o filho prometido, nasceu o filho da promessa, nasceu Isaac. Irmãos, não sei por quanto tempo você tem esperado a promessa de Deus na sua vida, mas no tempo certo, determinado pelo Senhor, aleluia, ela vai chegar sobre a sua vida e vai gerar o fruto certo que Ele espera ser gerado. Amém. Versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Irmãos, vamos voltar aqui um pouquinho atrás no começo da pregação. Com qual idade o Senhor chamou Abraão? Alguém que lembra? 75 anos. 75 mais 25 dá 100. Se nós pegarmos, então, foram 25 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. Foram 25 anos caminhando segundo uma mesma direção a qual Deus disse: vá, siga até aquela terra, porque eu te farei pai de muitas nações. Irmãos, foram tempos gastos diante do Senhor, foram tempos vivendo a promessa de Deus, aleluia, passo a passo, caminho por caminho, e até que chegasse ao momento onde Deus revelasse perfeitamente a sua promessa. E assim o Senhor cumpriu a promessa sobre a vida de Abraão. Não sei qual é a promessa que você tem carregado durante a sua vida, mas uma coisa eu te garanto: aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a palavra que ele diz. Não importa se por meios naturais ou se aos olhos de muitos é impossível que aconteça, Deus tem poder para cumprir. Nem que para isso seja necessário um milagre. O que importa não é que as pessoas opinam sobre você, mas sim a opinião de Deus sobre nós. Nesse momento você possa fechar os seus olhos, nesse momento você possa entregar a sua vida ao Senhor. Se você já tem uma palavra específica de Deus sobre a sua vida, eu quero que nesse momento você resgate ela sobre a sua vida e que você comece a trilhar nesse momento em oração, entregando ao Senhor essa promessa que Ele já fez sobre a sua vida. E se você talvez ainda não ouviu a voz de Deus, eu quero te encorajar nessa noite a fechar os seus olhos, rasgar o seu coração, aleluia, e nessa noite você possa ouvir a voz do Todo-Poderoso derramando sobre a sua vida a promessa que Ele tem para você. A promessa que talvez Ele tem sobre a sua vida não é a mesma promessa que está sobre a minha. Então eu posso derramar sobre algo sobre a sua vida nessa noite. Mas a verdade é que assim como Ele falou com Abraão, nessa noite Ele pode estar querendo falar contigo nessa noite e revelar a você uma promessa somente entre você e Ele, que Ele no momento certo irá cumprir. Então feche os seus olhos e comece a orar no Senhor, comece a meditar no Senhor, entrega o seu coração a Ele, entrega a Ele todo o anseio. Irmãos, nesse momento também quero te encorajar. Se você tem uma vontade ministerial, se você tem um dom que você quer alcançar nessa noite, se você quer algo de Deus nessa noite, eu quero que você apresente a Ele nessa oração. aleluia. Tem gente aqui que eu creio que tem a vontade, por conhecer as pessoas terem dito, de tocar uma guitarra. Talvez tem gente aqui que tem vontade de tocar uma bateria. Talvez tenha aqui alguém que tem a vontade de tocar um violão, um piano, um teclado, eu não sei. Talvez tem gente aqui que quer ser grandes pregadores. Talvez tem gente que nessa noite tem que avivar uma nação.
verdade. E também diz que onde estiver dois ou mais unidos em seu nome, ali também ele se faz presente. Então nessa noite entrega ao Senhor a sua oração. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós cremos que o Senhor já está, ó Pai, com seus ouvidos abertos a esse lugar, Senhor. Pai, ora nesse momento te pedindo, ó Deus, ouça cada oração feita nessa noite, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa levantar ministérios nessa noite, Senhor. Aleluia, aleluia, santo, 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 santo é o nome, Senhor. Te pedimos, ó Pai, derrama, Senhor, sobre nós, ó Pai, a função, Senhor. Nos dá a sua direção, Aleluia. Pai. Nos ensina na sua palavra, Senhor. Pai, queremos seguir a sua promessa, Pai. Cremos no poder que há, Senhor, da sua palavra, Senhor. Cremos, ó Deus, numa direção específica qual o Senhor dá a cada um, Senhor. Por isso te pedimos essa noite, Senhor, nos direciona, ó Pai, nessa noite, Pai. Fala o nosso coração, Senhor. Queremos, ó Pai, arder em chamas, ó Pai, a ouvir a sua voz, Senhor. A sua palavra diz, ó Deus, que rios fluirão, Senhor, no interior, ó Pai. Queremos, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, que esse rio, Senhor, que emana, Senhor, do seu trono, possa passar nessa noite em nossas vidas. Aleluia, santo, 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 santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor, te entregamos, ó Pai, as nossas vidas em tuas mãos nessa noite, Senhor. Te pedimos, ó Pai,